paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós chegamos ao último vídeo das cartas de 1ª e 2ª Pedro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Amados, antes de nós iniciarmos esse último vídeo, lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Assim você será avisado, notificado. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado disso. Você pode comentar, você pode dar um joinha, dar um like nos nossos vídeos e pode, com total liberdade, compartilhar o link dos nossos vídeos com quem você achar interessante e melhor. Com isso, nós espalhamos ainda mais a palavra de Deus. Amém, meu querido? Então, vamos lá, vamos ao nosso último vídeo. E nesse último vídeo, nós vamos falar desta segunda vinda, explicando melhor, segundo Pedro, esta segunda vinda, o apoio que ele recebe também dos ensinamentos de outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, e, finalmente, a conclusão desta segunda carta. Pois muito bem, quando ele fala desta segunda vinda, ele fala aí do verso 11 até o verso 14, né? E ele começa falando sobre a santidade da vida. Vida tem que ser santa. Nós devemos nos comportar de maneira santa. Santidade da vida, adoração a Deus, o único digno de honra e de glória, e o serviço aos homens, ou seja, que nós devemos usar esse nosso tempo para auxiliar os nossos irmãos, são as três conclusões práticas, as três conclusões de todo cristão. Ele tira estas conclusões do estudo da segunda vinda, que ele chama de Advento. Advento quer dizer a segunda vinda. Espera-se então dos cristãos que eles aguardem a vinda do Senhor. A gente já tinha visto isso no vídeo passado, aguardar a vinda. Só que esta aguardar a vinda não é uma coisa estática, eu vou dormir e vou esperar o Senhor chegar. Não é assim. Ele está dizendo que esperar, aguardar a vinda é uma ação. O advento, a vinda do Senhor, depende de como está a igreja e de como está a sociedade. Nós vimos no vídeo passado que não aconteceu ainda, que o tempo está se prolongando exatamente por causa de uma característica do Senhor, que é a longanimidade, que é a paciência, é a espera, é a misericórdia. Então ele vai agir quando ele vai agir? Quando todos tiveram a oportunidade de se arrepender e de virem ao Senhor. Se todos tiveram esta oportunidade, os que quiseram vieram, os que não quiseram não vieram. Pois muito bem, então agora pode vir o julgamento. Então isto é um tempo aceitável, é um tempo de cooperação em que os cristãos e Deus cooperam, em que? Na regeneração, na salvação da sociedade. A nossa era, entre a primeira e a segunda vinda, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ela é chamada como a era da graça, a era do Espírito, a era do evangelismo. Porque o Senhor disse antes de ascender aos céus, ele disse: ide por todo mundo. Ele deu uma ordem, ele disse: espere a vinda, a segunda. Mas ele disse o quê?
espere sentado com os braços cruzados. Não, ele não falou isso. O que ele disse? Ide, vá e faça. O julgamento, ele vem em termos de fogo. Fogo tem duas coisas que fogo faz. Fogo destrói e fogo purifica. Então, aos que vão ser purificados, o ouro, vão ser purificados. Aos que serão destruídos, a palha, serão destruídos. Então, todos nós passaremos pelo fogo do julgamento? Sim, meu amado, todos nós passaremos pelo fogo do julgamento. Mas o fogo do julgamento, ele vai agir de forma diferente de acordo com a nossa natureza. Se nós somos ouro, nós seremos purificados. Se nós somos palha, nós seremos queimados. Então este fogo é que deve encher o coração de terror ou de suspiro. Terror se você for palha. Terror para os escarnecedores, terror para os hereges, terror para os pecadores. Mas ele deve encher o nosso coração de esperança, porque nós seremos levados ao Pai purificados. É um incentivo para quem é fiel e é um terror para quem não é fiel. A destruição acontece porque chegou o dia de Javé, chegou o dia de Deus. Este dia é um dia de cumprimento de profecia, é um dia de julgamento. E se é um dia de julgamento, é um dia de destruição. Os justos vão resplandecer, como o ouro de verdade resplandece. Mas os ímpios, estes serão destruídos. Então a profecia antiga vai se cumprir. A justiça virá nos novos céus, na nova terra. Isto significa que existe uma lição para mim, existe uma lição para você. A nossa lição é imperativa, é uma ordem. O cristão deve viver com justiça, uma vida de santidade. É uma vida de santidade, uma vida de trabalho, uma vida de justiça. Para quê? Para que no julgamento, nós, como ouro, sejamos purificados e subamos purificados, santificados até o Pai. Isso nos dá paz. Por quê? Porque a parousia é o dia da vindicação, é o dia do resgate. Enfim, nós estaremos livres deste mundo de perdição, deste mundo de sofrimento, deste mundo de tentação. Na sua oração, Jesus diz ao Pai que Ele nos deixa aqui neste mundo, mas que nós não somos deste mundo. O que Ele quer dizer com isso? Que nós teremos tribulações. Sim, meu amado, a nossa vida não é fácil. Não é a minha e a tua também não é. Jesus sabe disso. Por isso que Jesus manda o Espírito Santo para nos auxiliar. E quando nós passarmos pela segunda vinda, pela parousia, nós estaremos plenamente vindicados. Porque não existe mais este mundo, existe o reino dos céus agora. E nós vamos para lá. Se nós passarmos por este fogo, sendo nós ouro, nós iremos para o lugar do ouro, que é o reino da glória, junto ao Pai. Paulo ensina que Deus está adiando, ou seja, não tem pressa de vir a parousia. Por quê? Por causa da misericórdia, meu amado. Para que mais pessoas cheguem ao arrependimento.
E ele diz que ele não é o único a dizer isso. Ele não está sozinho neste ensinamento. Existem outros, como Paulo, por exemplo. Paulo fala, como Pedro fala, da necessidade de um viver santo, de um viver paciente, de um viver inabalável, em fé e confiança, de forma pacífica. Os falsos mestres não submetiam as suas ações, o seu comportamento, àquilo que estava escrito na Escritura, aquilo que estava na lei, aquilo que estava nos mandamentos, aquilo que havia sido ensinado pelo Senhor. Eles faziam da Escritura uma justificativa para o seu mau caminho. Eles torciam o que estava escrito na Escritura do jeito que eles queriam, como eles achavam melhor. Não é assim. E ele diz que não é só a Escritura que esses falsos mestres torcem, mas eles torcem também Paulo. Ou seja, eles acham que interpretar é daquele jeito que eles acham, porque eles se imaginam inteligentes, eles se imaginam conhecedores, mas eles não têm o Espírito, eles não têm o conhecimento verdadeiro. Ah, eu concordo, mas Paulo, as cartas de Paulo são difíceis? São. As de Pedro também são. Pedro também achava as cartas de Paulo difíceis. Podia ser interpretada de um jeito ou de outro, mas o que eles faziam não era uma interpretação errada, era uma deturpação, era um torcer a palavra para aquilo que eles queriam. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. A palavra diz uma coisa e eles torcem para ficar melhor para eles terem vantagem. Então, Pedro diz, como Paulo dizia, como outros também dizem, toma cuidado para que você não seja desviado por esse falso mestre, que não seja desviado por essas pessoas que torcem a palavra de Deus e interpretam de acordo com o que elas querem. Pedro está falando da justificação. Pedro está falando que Jesus é Deus, que Jesus é homem, porque isso eles não entendiam, eles não aceitavam isso. Pedro está falando que Deus é amor e é santidade, que o cristianismo é graça, mas é também moralidade, é amor e justiça, é juízo, é misericórdia, mas é juízo. O cristão vive neste mundo, mas nós já estamos com um pezinho na eternidade, porque nós já temos um gostinho de eternidade. Vai ser muito melhor, muito melhor. Paulo então conclui a sua carta. Jesus deixou advertências. Amado, de novo, e não é demais nós falarmos e falarmos e falarmos e repetirmos e repetirmos e repetirmos. Fica de sobreaviso, fica atento, fica ligado, vigia, ora. Toma cuidado para ninguém te enganar. Ah, mas como é que eu vou? Não vou ser enganado. Você tem a palavra, vá atrás da palavra, estude, leia, corre atrás. Escute pessoas que explicam aquilo que é verdade e não que é mentira. Porque se alguém disser contra a palavra do Senhor, isto é mentira. Vede que ninguém vos engane, fica de sobreaviso. Toma cuidado para não andar no caminho errado. Existem só dois caminhos, um caminho correto e um caminho errado. Só isso, não existem outros caminhos. E se não for o caminho certo, é porque é o caminho errado.
O destino, nós sabemos, o caminho certo eu sei para onde vai, o caminho errado eu também sei para onde vai. A responsabilidade, meu amado, é sua. É sua. Porque é você que tem que ouvir, é você que tem que estudar, é você que tem que ler, é você que tem que estar em comunhão com o Pai. Vocês têm que guardar a palavra boa, o ensinamento, o que é correto, o que é santidade, o que é justiça. Não interessa se isso é difícil de fazer. É isso que tem que ser feito. Ou você pega o outro caminho. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. Depois não diga, mas eu não sabia, fui enganado. Você tinha tudo para entender o teu caminho, o caminho correto. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós queremos a sua graça, a sua companhia, a sua comunhão, os seus ensinamentos, quanto mais nós crescermos e nos desenvolvermos em comunhão e conhecendo verdadeiramente o Senhor, quanto mais nós soubermos a respeito de Cristo, maior é a graça que nos será dada e menor o risco de sermos enganados. Ele termina a carta com uma palavra fantástica. A Cristo, meu amado, pertence a glória para sempre. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Amém, meu amado. Bons estudos.